Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar nosso curso. Na aula de hoje nós vamos falar de um demonstrativo extremamente importante, que é a demonstração do resultado do exercício, vulgarmente conhecida como DRE, certo? O que é que nós vamos ter aí nesse demonstrativo? Nesse demonstrativo nós vamos confrontar as receitas com as despesas, obedecendo ao regime de competência, e nós vamos apurar o resultado, vamos apurar o resultado econômico, vamos saber se a empresa teve lucro ou teve prejuízo no período, certo? Esse é um demonstrativo obrigatório para todo e qualquer tipo de empresa. Eu falaria, que ele, juntamente com o balanço patrimonial, são os demonstrativos mais importantes aí exigidos, certo? Então o ponto de partida dele vai ser as vendas brutas e nós vamos chegar lá no ponto final, o lucro líquido do exercício, certo? Então, claro, obedecendo aí ao regime de competência, é obrigatório para todo e qualquer tipo de empresa essa demonstração. Aí vamos aqui para a gente ver, como é que ela é feita de forma dedutiva, mas só lembrando, olha só, nós vimos que as despesas, pessoal, as despesas elas são encerradas, para quê? Para a apuração do resultado do exercício, justamente com as receitas. Aí, supondo que você tenha uma despesa de 30 mil, uma receita de 50 mil, quando chegar no final do período, o que é que você vai fazer? Você vai apurar o resultado do exercício. Então, essa despesa ela é trazida para aqui, para o ARI. Essa receita é trazida para aqui, para o ARI. E essa conta de despesa e receita do exercício, ela morre, acaba, a vida dela é curta. Então, pessoal, essas despesas, para você trazer para o ARI, você tem que creditar. É por isso que despesa é sempre debitada, com exceção de se houver erro ou então no encerramento do resultado do exercício. Porque você acredita despesa para debitar quem? ARI, para transferir o saldo da despesa para o ARI. As receitas, elas são sempre creditadas. Uma das exceções é o quê? O encerramento do resultado do exercício, que ela tem que ser debitada para levar seu saldo para o quê? Para o ARI, que é essa apuração do resultado do exercício. Aqui nós apuramos que o resultado do exercício foi um lucro de 20 mil, certo? É isso que vai ser feito na DRE. Mas a DRE ela vai apurar de forma sistemática, Ela vai partir das vendas brutas, nós vamos ter um demonstrativo dedutivo. Você vai deduzindo, até você chegar ao lucro líquido do exercício. Perfeito, Silvio. Então vamos lá, me diz aí como é que vai ser essa DRE mesmo. Então, a demonstração do resultado do exercício, o ponto de partida dela vai ser as vendas brutas, ou então o que? A receita bruta de serviços, porque pode ser que a empresa venda mercadoria ou que ela preste serviços. Vendas brutas, aí nós vamos ter as deduções das vendas brutas para chegarmos às vendas líquidas. Quais são? Vamos lá. Devolução, qual mais? Desconto incondicional, nós vamos ter os abatimentos e os tributos incidentes sobre vendas ou sobre operações de serviços, certo? Beleza. Quais são aí as pegadinhas que normalmente as bancas fazem, Colocar desconto condicional. Qual é a diferença de desconto incondicional para o condicional? O incondicional ele é dado no momento da venda. Pode ser por uma quantidade grande que o cliente vai comprar, pode ser por ele pagar em dia, tudo certinho. Ele tem aí esse desconto incondicional, que é diferentemente do desconto condicional. É aquele que é condicionado a uma antecipação de pagamento. Aquele desconto condicional é uma despesa financeira. Esse incondicional é dedução das vendas brutas para a gente chegar às vendas líquidas. Ah, Silvio, e por exemplo, se foi dado um desconto, por a compra ter sido feita à vista, aquele desconto é condicional ou incondicional? Pense aí, pela compra ter sido à vista. É um desconto incondicional. Ele não está condicionado a nenhum evento futuro. Hoje ele foi dado no momento da venda, é incondicional. Para você não ficar pensando que desconto condicional é todo aquele relativo a pagamento. Não. Se o pagamento foi dado desconto pelo pagamento ter sido efetuado à vista, é incondicional. Ele não está condicionado a nenhum fato futuro. Certo? Beleza. Aí nós temos os abatimentos, Os abatimentos são posteriores à venda, para evitar que seja feito o quê? A devolução. E concede-se um abatimento. O abatimento não vai ter implicação de ordem tributária, certo? Ele não vai deduzir ICMS nem IPI porque não tem circulação de mercadorias. Os tributos incidentes sobre vendas.
Quais são os tributos incidentes sobre vendas? Olha, se for venda de mercadoria, nós teremos o quê? O ICMS. Se for prestação de serviços, nós teríamos o ISS. Além desses dois, nós temos mais o quê? O PIS e a COFINS. Esses que são os tributos incidentes sobre operações de vendas ou operações de serviços. Certo? Lembra uma coisa, que devolução, né? Só lembrando, devolução de vendas aí para prova como sinônimo de vendas canceladas, vendas anuladas. Né? Apesar que tecnicamente tem uma diferença. Vendas canceladas, você não chegou nem a levar mercadoria. É diferente de devolução, mas as bancas todas tratam aí dessa mesma forma. Certo? Lembrando que serviços, não existe devolução de serviços. No caso, se fosse uma empresa prestadora de serviços, nós teríamos serviços cancelados, serviços anulados. Além disso, tomar muito cuidado com frete sobre vendas, seguros sobre vendas, comissões sobre vendas, que esses não são deduções das vendas brutas para a gente chegar ao valor das vendas líquidas. Isso são despesas comerciais, despesas com vendas. Certo? Tomar cuidado disso aí onde eles fazem as pegadinhas. Claro, a devolução, para que ela seja dedução de vendas brutas, para a gente chegar ao valor das vendas líquidas, elas têm que ser a devolução do próprio exercício. Beleza. Aí da DRE, nós vamos chegar às vendas líquidas, certo? As vendas líquidas. Aí dessas vendas líquidas, nós vamos tirar o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida é quem, Silvio? É estoque inicial, mais compras líquidas, menos estoque final. Sempre lembrando, né, que nas compras líquidas aqui, você tem que tirar os tributos recuperáveis e se por um acaso você pagou frete, pagou seguro, isso vai ser custo do estoque e isso você vai agregar aí ao valor das compras líquidas. Beleza, das vendas líquidas você tirou o CMV, nós teremos o lucro operacional bruto. Esse lucro operacional bruto é também chamado de lucro bruto, também chamado de resultado com mercadoria, se foi, né, de prestador de serviço, resultado com serviços, né, que esse lucro bruto vai ser justamente essas vendas líquidas menos o CMV, né. Aí nós teremos o lucro operacional bruto, também chamado de lucro bruto. Aqui, pessoal, nós vamos tirar, olha só, umas despesas, né, aqui nós vamos tirar despesas gerais e administrativas, despesas gerais administrativas. Além dessa aqui, nós vamos tirar as despesas, tiraremos as despesas comerciais, também chamada aí de despesas comerciais ou despesas com vendas. Aqui também nós tiraremos as despesas financeiras, deduzido aí, já vem deduzido, né, do valor das receitas financeiras, já menos o valor das receitas financeiras, deduzido das receitas financeiras. Além disso, a gente pode ter, por exemplo, uma receita com aluguel. Receita com aluguel, né, ela não se classificaria em nenhuma dessas aí. Uma receita com equivalência patrimonial, uma receita com dividendos, todas essas receitas aí a gente vai colocar como outras receitas operacionais, mas já a gente fala, outras receitas operacionais e vamos deduzir de outras despesas operacionais. Aí nós vamos ter o lucro que fala, o chamado lucro operacional líquido. Né? O lucro operacional líquido, diferentemente lá do lucro operacional bruto, é o lucro bruto. O lucro operacional líquido não é o lucro líquido, é o chamado lucro operacional, certo? Lucro operacional. Beleza, perfeito, né? Aí, nós vamos seguir, né, desse lucro operacional para a gente achar aí o resultado do exercício. Só falando, né, que nós vamos mostrar tudo aí, e isso aqui nós estamos elaborando a demonstração do resultado do exercício em conformidade com a lei 6.404 de 76, certo? Com a lei 6.404 aí de 76, que é a lei das SAs. Aí beleza, aí nós temos esse lucro operacional. E depois desse lucro operacional, o lucro
operacional líquido, que nós achamos. Aí, pessoal, antigamente, né, era dividido, né, o que era operacional do não operacional. Hoje não tem mais essa segregação. Não existe resultado não operacional na empresa, certo? Não vai existir essa coisa dessa figura de receita não operacional, despesa não operacional, né? Aí a lei foi alterada que tinha isso aí, receita não operacional e despesa não operacional, após esse lucro operacional líquido. E aí se colocou aqui, ó, outras receitas, somar outras receitas e subtrair aqui outras despesas. Ô Silvio, e que de acha então vai ser outras receitas e outras despesas? É o que antes a gente chamava ali, colocava ali como resultado não operacional. Por exemplo, o resultado decorrente daqueles, né, de venda de ativos de longa duração. Por exemplo, vender um imobilizado, vender uma participação societária. Houve lucro naquela transação. Se houve lucro naquela transação, a gente vai colocar aqui outras receitas. Lucro na venda de imobilizado, prejuízo na venda de imobilizado, venda de participação societária com lucro, né? Tudo isso aí vai para aquele momento ali da DRE, que antes isso aí era chamado de resultado não operacional, certo? Aí nós vamos ter, após isso aí, o chamado lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, né? Beleza. Aí, né, nós vamos pegar e encontrar a, né, contribuição social, o valor do imposto de renda, a gente vai calcular em cima desse valor aqui, certo? Aí vamos supor que nós chegamos ali a um valor de 100 mil e temos que calcular a contribuição social e o imposto de renda, que a contribuição social, vamos supor que seja de 10% e o imposto de renda seja de 20%. Aí nós vamos calcular a contribuição social 10% de 100 mil, vai dar quanto? Vai dar 10 mil. O imposto de renda, ele é 20%, mas só que não é aceito essa contribuição social como dedução. Então, se fosse aceito como dedução, seria 20% de quanto? De 100 menos 10. Isso seria a base correta, né? Seria, como ela é dedutiva, seria esse valor que era para incidir o imposto de renda. E isso aí, as provas cobram esse conhecimento seu, né, do imposto de renda. Por quê? Porque nas provas, tanto contribuição social como imposto de renda, eles vão sempre incidir na mesma base, certo? Eles vão incidir na mesma base. Então aí, na realidade, é como se eu estivesse diminuindo 10 mil, porque ela é dedutiva, mas eu estivesse somando 10 mil, porque, né, porque a DRE é de forma dedutiva, né, eu teria diminuído esses 10 mil, mas como ela não é aceita como dedução do imposto de renda, eu voltaria a somar. Então, na realidade, ela vai incidir na mesma base do imposto de renda aí, a contribuição social, certo? Então, vai ser 20% de quanto? Aí é comum, inclusive, você já fazer isso aqui tudo de uma vez só. Como assim, Silvio? Você pega aqui a alíquota conjunta, 30% de 10 mil, de 100 mil, que vai dar quanto? Que vai dar 30 mil. Certo? Beleza. Aí depois disso aqui, nós vamos ter o lucro, ó, o chamado LADI. LADI. Lucro após a dedução do imposto de renda. Beleza, né? Aí esse LADI, vamos supor que deu ali 70 mil. Aí você vai agora calcular as participações no lucro, certo? E quem são os participantes no lucro, Silvio? Isso você tem que saber a ordem. Os participantes no lucro são debenturistas, participação de debentures, participação de empregados, participação de partes beneficiárias, beleza, né? Participação de empregado, opa, aqui eu pulei uma, né? Os administradores ficaram, né? Debêntures, empregado, administradores, partes beneficiárias e, porventura, aí os fundos de pensão, certo? Então, o que é que acontece? Você tem que gravar essa ordem. E a ordem, para você gravar, você vai gravar essas iniciais aqui, ó. Quais são as iniciais, Silvio? Tá ali, ó.
debêntures, empregados, administradores, partes beneficiárias e os fundos DEAPF, dedicação exclusiva até a prova de fiscal, né? Melhor maneira para você gravar isso aí, dedicação exclusiva até a prova de fiscal. Perfeito. Aí você vai calcular essas participações no lucro. Normalmente você vai fazer isso aqui separadamente, essas participações no lucro, né? Aí eu tenho debêntures, 10%. Aí qual vai ser a base de debêntures? Vai ser 10% de 70 mil, que vai ser igual a quanto? Que vai ser igual a 7 mil a participação de debenturistas. A participação de empregados, cada participação posterior, vai ser igual à base anterior menos a participação anterior. Olha que legal. Então, por isso que você tem que saber a ordem. Então, a participação de empregado, na realidade, vai ser 10% da base anterior. Qual foi a base anterior? 70 mil, menos a participação anterior, que foi 7 mil. Que isso vai dar 70 menos 7, 63 mil, 10%, 6.300 é a participação de empregados, né? E a participação de administradores, vamos supor que seja 10% da base anterior. Quem foi a base anterior? 63 mil menos a participação anterior, 6.300. Que isso vai me dar quanto, Silvio? Isso vai me dar 56.700, 56.700, 10% vai dar 5.670, né? 56.700, que vai dar 5.670. Beleza. E assim sucessivamente você acha as outras participações. E aí nós vamos chegar ao lucro líquido, no caso, né, dessa questão, deu lucro líquido do exercício. E o lucro líquido vai ser quanto? Vai ser 70 mil menos 11 menos 5, né? 16, 70 menos 16, 54, vai dar 53.030. 53.030 vai ser o lucro líquido do exercício. Vamos só calcular para não ficar nada errado. 70 mil menos 7, 6, 13, 5, 18. Não, 18 menos 18, 970. Isso vai ser igual a 51.030. 51.030. Né? Deixa eu só ver ali, 63 mil, né? Menos 6.300 vezes 10%, 5.670. Certinho aí. Então, esse lucro líquido do exercício, depois você vai pegar esse lucro líquido do exercício e vai dividir pela quantidade de ações em tesouraria. Quantidade de ações em tesouraria, e você vai ter o lucro líquido por ação do capital social. Quantidade de ações em circulação, certo? Quantidade de ações em circulação. Então, quando eu falo quantidade de ações em circulação, é para você retirar, por exemplo, as de tesouraria, certo? Não é quantidade de ações de tesouraria, não. Quantidade de ações da empresa que estão em circulação, certo? Quantidade de ações em circulação. E ali, no caso, você tiraria as, né, ações em tesourarias, se fosse o caso, certo? Então, isso aqui, pessoal, é o que nós temos aí, né, de acordo com a Lei 6.404. Aí nós vamos chamar a atenção aqui algumas coisas para você, claro, ficar preparado para o concurso de auditor, de contador, até da NASA, né? Então vamos supor, né, esqueça ali os valores, vamos supor que eu tivesse vendas brutas aqui de, né, 1 milhão, vendas brutas de 1 milhão. Aí eu tive aqui, ó, devolução, 100 mil, desconto incondicional, 50 mil. Abatimentos, 30 mil. Eu quero saber, Silvio, qual é que vai ser a base de cálculo dos tributos aí do ICMS, do PIS e do COFINS, certo? A base de cálculo, pessoal, do ICMS, por exemplo, você vai tirar a devolução e o desconto incondicional. O abatimento, como eu falei, não tem circulação de mercadoria, não tem impacto, né? Não tem impacto tributário. Então a base de cálculo do ICMS, se ele fosse, por exemplo, de 18%, era para ser 18% em cima de quem? De 850 mil. Olha só, porque são duas coisas diferentes. Eu estou dizendo que o correto é você não tirar o abatimento da base de cálculo de quem? Do ICMS, dos tributos. Mas que o abatimento você tira de vendas brutas para você achar vendas líquidas, isso é claro. O abatimento é uma das deduções de vendas brutas para a gente chegar às vendas líquidas, certo? Agora, não é correto você tirar porque ele não teve implicações de ordem tributária. Então, o correto é só você tirar lá a devolução e os descontos incondicionais. Como o nosso curso, né,
A gente fala de tudo da ISAF. A ISAF antigamente, pessoal, ela não tem cobrado isso já tem mais de 15 anos que caiu esse tipo de coisa. Eu não acredito que venha cobrar mais. Você poderia fazer uma questão da ISAF desse jeito aí, pessoal, né? E ele colocar a base de cálculo em cima, na realidade, de 100 menos 180, de 820, né? Ou seja, deduziu o abatimento da base de cálculo dos tributos. Isso está correto, Silvio? Olha só, né? O abatimento, em regra, na maioria dos casos, não falo nada, o abatimento é dado posterior à venda para evitar a devolução, certo? Mas, excepcionalmente, esse abatimento ele poderia ser dado no momento da venda. Por exemplo, você vai comprar alguma coisa e aquela coisa está variada. Então, tecnicamente, o que você vai ter ali não seria um desconto condicional. O mais correto seria a denominação de abatimento. Como esse abatimento seria dado no momento da venda, ele estaria na nota fiscal. Aí sim, ele teria que ser deduzido lá da base de cálculo dos tributos, certo? Mas se não falo nada, é porque presume-se que o abatimento é posterior à venda. E um abatimento sendo posterior à venda, você não tem que deduzir para achar a base de cálculo dos tributos. Você só pega somente devolução e descontos incondicionais. Perfeito? Beleza. Então, ó, Silvio, o ICMS, né? 18% lá de 850 mil, beleza, né? PIS e COFINS. Aí PIS e COFINS, olha só, PIS e COFINS. Quando a gente viu as operações com mercadorias, eu disse que era para você colocar a base de cálculo, mesma coisa, né? PIS e COFINS seria 18% de 850 mil. Aí você pode estar pensando, Silvio, saiu já, né, uma decisão do STF dizendo que o ICMS não é para integrar a base de cálculo do PIS e COFINS. Sendo dessa forma, na hora que eu fosse calcular esse PIS e COFINS, o PIS e COFINS não era para eu deixar o ICMS na base de cálculo dele. Porque como eu estou botando ele ali incidindo em 850 mil, o ICMS está ali dentro. Então o mais correto seria eu tirar, né, esse ICMS dali de dentro. Vamos ver quanto daria o ICMS, 850 mil, vezes 18%, que daria 153 mil. Menos 850, daria 697, ou seja, 850 mil menos 153. Menos 153, que seria o caso do ICMS. Pessoal, houve sim essa decisão do STF, né, que é para você deduzir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ou seja, para o ICMS não integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Só que foi feita uma consulta à Receita, né? E ela disse que até que tem uma resolução do Senado retirando de circulação, ela entende que vai ser dessa forma. Então, se não falar na tua prova, em decisão recente do Senado, em decisão recente do STF, esse tipo de coisa, o mais correto é você colocar todos na mesma base, certo? 18% tanto de ICMS quanto de PIS e COFINS em cima dos 850 mil. Então você só tira o quê? Devolução e desconto incondicional, certo? Só para você tirar devolução e desconto condicional. Beleza. Aí, ô Silvio, e o IPI, Silvio? Pessoal, o IPI, ele é um tributo por fora. Ele não está nas vendas brutas, por isso que a gente não vai retirar ele. Ele não está nas vendas brutas. Ele é um tributo por fora, é um valor além das vendas brutas, que as empresas industriais, quando vender, né, estão sujeitas aí. Então, aí criou-se uma ficção jurídica denominado faturamento bruto, né, que seria justamente o valor, né, das vendas mais o IPI. Aí vamos supor que o faturamento bruto disso aqui tivesse sido 1.100.000. Aí muita gente fala assim, mas o PIS e COFINS, o IPI integra a base de cálculo do PIS e COFINS. Pessoal, não integra não, certo? Aquilo ali é somente na compra, quando você compra para revender, que o IPI não integra a base de cálculo do ICMS e o IPI vai integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Aqui vai ser a mesma coisa, ICMS, PIS e COFINS. Lembrando dessa recente decisão do STF, que ainda não tivemos a resolução do Senado. Que é diferentemente daquela coisa lá do desconto condicional da base de cálculo do IPI, né, que antigamente tinha a decisão do STF e não tinha a resolução do Senado. Agora, com a resolução do Senado, a gente tem que tirar o desconto condicional da base de cálculo do IPI. Aqui existe a decisão, mas como não houve essa resolução do Senado, eu sugiro que você calcule o PIS e COFINS na mesma base de cálculo do ICMS. Lembrando que tem essa decisão. Se citar, a gente ajusta. Beleza, né? Aí nós temos o lucro
bruto, resultado com mercadoria. Aí nós vamos ter despesas gerais e administrativas, despesas comerciais, né? Normalmente as questões não pedem, né, para você diferenciar esse tipo de uma despesa, né, e outra. Mas vamos lá, né? Se você tem uma despesa com vendas, é uma despesa o quê? Comercial, né? Uma despesa com frete, né? Uma despesa com publicidade, tá tudo ali em despesa comercial. Uma despesa administrativa, salário lá da administração, né? IPTU, essa coisa tudo é da parte geral, né? A despesa financeira e outras, né? E receita financeira, aí é fácil, né? Despesa financeira, juros, né? Variação cambial, variação monetária, tudo isso serão receitas ou despesas financeiras. Aí nós temos outras receitas operacionais, outras despesas operacionais, nós teremos ali o lucro operacional. Conforme falamos, né, outras receitas e outras despesas ali. Pessoal, só uma coisa que eu chamo a atenção, que na DRE, as despesas, elas podem ser classificadas. Se você for olhar, numa DRE, você tem poucas receitas, né? Tem poucas receitas. Você só vai ter receita, olha lá, receita de vendas, depois aqui uma coisa que pode ser receita financeira, outras receitas operacionais e outras receitas. Imagine, na DRE toda você só pode ter 4 tipos de receita. Agora, despesa, você pode ter despesa com uma zorra aí na DRE. É por isso que, como a despesa é predominante, se você tiver um negócio lá somente aluguel, o que é que você presume? Que aquele negócio ali é despesa de aluguel. Porque como a despesa é predominante, ela não precisa ser denominada. Se tiver lá, se você omitir lá, se foi receita ou despesa, presume-se que é despesa, certo? Por quê? Porque ela é dominante na DRE. Outra coisa importante é que as despesas na DRE, elas podem ser classificadas de acordo com a natureza ou de acordo com a função, certo? Coisa importante, elas podem ser classificadas tanto de acordo com a natureza quanto de acordo com a função. Como assim, Silvio? Olha só, né? A função da despesa, né? Por exemplo, como eu coloco aqui, despesa administrativa. Tudo que tiver função administrativa vai ficar ali dentro, certo? Despesa comercial. Ali dentro vai ter publicidade, frete, tudo que for relativo aí à despesa comercial vai estar ali dentro. Ou seja, as despesas, de acordo com a Lei 6.404, elas são classificadas de acordo com o quê? Com a função. Ô Silvio, como seria elas classificadas de acordo com a natureza? Não havia essa segregação, despesa administrativa, despesa comercial, viria tudo lá assim. Despesa com depreciação, despesa com frete, despesa com seguro, despesa com amortização. Não viria segregado, certo? Viria custo da mercadoria vendida. Custo da mercadoria vendida, quando a gente trata desse jeito aqui, isso aqui é de acordo com o quê? Com a função. Né? É de acordo com a função, certo? Então, beleza, né? Agora, as empresas que optam, no Brasil é de acordo com o quê? No Brasil é de acordo com a função. As empresas que optam em classificar as despesas de acordo com a função, elas estão obrigadas a explicitar a natureza das despesas. Então, não é somente colocar despesa administrativa e colocar o valor das despesas administrativas, não. Certo? Não é só isso, não. Ali dentro a gente tem que pegar e dizer quais foram as despesas administrativas, a natureza das despesas administrativas, certo? Então quem opta por classificar de acordo com a função não exime a obrigatoriedade de dizer a natureza das despesas, certo? Está obrigado a dizer a natureza das despesas. Aí nós temos aí despesas gerais administrativas, comerciais, financeiras, deduzidas da receita, outras receitas, outras despesas. Temos o lucro operacional. E aqui, depois do lucro operacional líquido, nós vamos ter outras receitas e outras despesas, eu falei, né? Venda com imobilizado. Aqui é uma coisa interessante, pessoal, né? Essas vendas que você tem com mercadoria são as vendas ordinárias da empresa, né? Você vende aquilo ordinariamente, né? Frequentemente você vende aquilo ali. Então, quando é decorrente das vendas ordinárias da empresa, aí você tem lá o valor das vendas, você tem o custo da mercadoria vendida e o lucro. Você segrega tudo, separa tudo. Aqui não. Aqui, se você vendeu um imobilizado, vendeu um imobilizado por 100 mil. Aí eu teria uma receita com venda do imobilizado, 100 mil, e ele teve um custo imobilizado, 40 mil, que ele estava lá registrado como custo. Portanto, houve um lucro na venda do imobilizado de 60 mil. Pessoal, aí não vai aparecer, receita com imobilizado, custo de imobilizado, não vai aparecer nada disso. Só aparece o que na DRE? Lucro com venda do imobilizado. Por se tratar de quê? De uma atividade extraordinária, certo? Por tratar-se aí de uma atividade extraordinária, a gente não vai, né, separar ali como receita, custo e lucro, nada disso. Beleza? Aqui nós já falamos, né,
desse lucro antes do imposto de renda e contribuição social, que aí para a prova a gente vai considerar eles na mesma base. Só dizendo, na prática, quando você chega ali naquele lucro antes do imposto de renda e contribuição social, você para ali, que foi o lucro que você apurou na contabilidade, e vai apurar o lucro tributável, certo? Que aí a gente vai falar um pouquinho desse lucro tributável aí já no próximo bloco, né? Pra gente ver toda a DRE, depois ver, né, os entendimentos aí que a gente tem que ter e ver também, né, a DRE de acordo com os pronunciamentos internacionais, de acordo com as normas internacionais, de acordo aí com o CPC e cuja obrigatoriedade aí para as sociedades de capital aberto, para a gente ficar antenado, para a gente saber tudo de DRE. Beleza? A gente dá um tempinho aqui para tomar uma água e a gente volta já já com mais DRE aí.